Bom, pessoal, tudo certo com vocês? Então, dando continuidade aqui no curso, né, sobre mitos na musculação, a gente sempre tem aquela premissa, né, os treinadores e principalmente os praticantes, que quando se visa ganhos de, principalmente hipertrofia muscular, se busca aplicar intervalos curtos entre séries e exercícios, né, ou seja, um intervalo de 30 a 40, 60 segundos sempre é preconizado como os melhores ou os ideais para ganhos para estimular, né, para aplicar um treinamento que seja interessante para produzir estímulos para uma posterior hipertrofia, ganhos de força, mas principalmente hipertrofia aqui, né? Então, esse tópico que a gente vai discutir, intervalo curto é mesmo o melhor, ter esse melhor entre aspas, né, para ganhos de hipertrofia e força muscular. E eu vou trazer alguns dados da literatura aqui, um estudo original e dois estudos de revisão sistemática, né? E também um novo posicionamento do treinamento de força em relação a algumas variáveis, e entre elas aqui o intervalo de descanso entre séries e exercícios, né? Então, pois bem, vamos lá. Qual que é o objetivo do intervalo de descanso? O objetivo principal do intervalo de descanso definido por esse autor aqui em 2017 fazer a ressíntese, proporcionar a ressíntese de ATP e fosfocreatina, né? Que são sistemas de fosfagênidos de alta energia, que são muito demandados ou são muito utilizados durante uma série de exercícios de força, né? Exercícios do TRP. Então, também um dos objetivos é essa reposição, essa ressíntese de ATP e fosfocreatina, os fosfagênidos de alta energia. Também aqui uma liberação ou uma remoção dos íons hidrogênio e de lactato em decorrência da glicólise anaeróbia, né? Então, são essas três funções, repetindo aqui, reforçando, a ressíntese de ATP e fosfocreatina, né? Que são os fosfagênidos de alta energia, que são muito utilizados para ressíntese, principalmente a fosfocreatina, ressíntese de ATP dentro da série. Também para essa remoção de íons de hidrogênio que são liberados a partir, principalmente, da glicólise anaeróbia, né? Lembrando lá da bioenergética, em uma série de TRPs, por exemplo, 10, 12 repetições, onde esse tempo sob tensão fica em torno, chutando aqui, né, 30 a 40 segundos, a gente tem uma grande dependência tanto da fosfocreatina como também da glicólise anaeróbia para fazer essa ressíntese de ATP, né, e essa continuidade da série. E por sua vez, essa demanda energética, né, ela proporciona uma liberação de íons de hidrogênio e também um acúmulo de lactato dentro da célula, que deixa essa célula mais ácida, o meio mais ácido. Isso leva à fadiga momentânea, entre outros fatores que não é o escopo dessa aula aqui explicar, né? Mas essa remoção, esse intervalo de descanso, ele tem esses três fatores, mas principalmente essa remoção de lactato e redução da acidose dentro da célula. Então, aqui eu não trouxe em texto aqui, mas a literatura define os intervalos de descanso em três classificações, digamos assim, que são intervalos de 30 a 60 segundos, ou seja, menor de 60 segundos, ele é classificado como intervalo curto, né? Intervalos de 60 a 90 segundos, eles são classificados até 120 segundos, podemos botar 60 a 120 segundos, são classificados como intervalos moderados. Intervalos acima de 120 segundos, ou seja, acima de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, são classificados como intervalos longos, né? Então, o que a gente pode pensar aqui de uma forma direta e aplicável, que intervalos curtos, abaixo de 60 segundos, proporcionam uma menor ressíntese de ATP e fosfocreatina, e também essa remoção dos íons de hidrogênio e, consequentemente, do lactato. Intervalos moderados de 60, acima de 60 a 120 segundos, 90 segundos, depende da literatura e do autor, mas fica mais ou menos nessa dinâmica. Eles são classificados como intervalos moderados, então já proporcionam uma melhor remoção, liberação desses íons hidrogênios aí, dessa ressíntese de fosfocreatina e ATP, e também do lactato, né? E além disso, também, com intervalos maiores, proporciona potencializa mais essa recuperação, né? Então, é uma sequência lógica, né? Beleza, feita essa definição aqui com vocês, eu passo para esse artigo aqui, que é o primeiro artigo original que eu citei no começo da minha fala, onde ele teve como objetivo, ele é bem interessante esse artigo, né? Analisar a influência do intervalo de descanso
um intervalo curto de 1 minuto, ele classificou aqui, como um intervalo longo de 5 minutos, sobre os não ganhos crônicos aqui, mas sim a síntese de proteína miofibrilar, que eu vou apresentar para vocês aqui, e a estimulação de algumas moléculas que estão vinculadas a estímulos mTOR consequentemente, a síntese de proteína, né? Então, o objetivo, analisar a influência do intervalo entre séries curto versus longo sobre a taxa de síntese de proteína miofibrilar. Como foi feito esse estudo? De uma forma bem resumida aqui. Foram envolvidos 16 voluntários que tinham experiência no TRP, que realizavam exercícios de membros inferiores uma vez por semana. Então, indivíduos treinados, não altamente treinados, mas que tinham uma familiarização com os exercícios em questão aqui. E esses indivíduos, 16, foram alocados em dois grupos, né? Um grupo que fez intervalo curto, foi um N de 8 pessoas, e o outro grupo que fez com intervalo longo, que foi de 5 minutos entre séries e exercício. Então, os indivíduos faziam 4 séries até a falha momentânea concêntrica a 75% do RM no exercício de leg press bilateral. Em um grupo se aplicava 1 minuto de intervalo, em outro grupo se aplicava 5 minutos de intervalo. Depois disso, faziam mais 4 séries de cadeira extensora até a falha, e se aplicava o grupo que intervalo curto 1 minuto e o grupo intervalo longo 5 minutos. Então, foi essa dinâmica dentro da sessão de treinamento nessa intervenção, né? O que eu trago para vocês aqui nessa figura? Aqui tem ensaio 1, trial 1, né? Trial 2, e é como foi feito o desenvolvimento, né? Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, a gente tem biópsia muscular, sangue, exercícios e a utilização de proteína aqui, né? Então, o que foi, de uma forma geral, o que nos interessa e como foi feito? Os indivíduos chegavam ao laboratório, tinham uma alimentação específica, e os autores já realizavam uma biópsia muscular, ou seja, iam no vaso lateral, puxavam, tiravam um pedaço de músculo desse indivíduo, começava a analisar, entre outros fatores, como estava a síntese de proteína dele, né? Ou seja, assim, pessoal, a síntese de proteína ela não ocorre só com estímulo de treinamento. A síntese de proteína, ela ocorre o tempo todo quando o indivíduo está vivo, né? Então, a síntese de proteína é potencializada com o treinamento, ou com uma alimentação, entre outros fatores, com a ingestão de proteína, entre outros, né? Mas ela também ocorre a todo momento, né? Então, foi feito uma biópsia muscular, se passava um determinado tempo, realizava a intervenção de treinamento, lembrando qual foi a intervenção? Ou 4 séries leg press até a falha, mais 4 séries extensor até a falha, a 75%. O grupo curto realizava 1 minuto de intervalo entre essas séries de exercícios, e o grupo longo, intervalo longo, realizava 5 minutos entre séries de exercícios. Ok. Realizava o treinamento, passava-se um tempo e realizava, logo imediatamente após a sessão, realizava-se uma nova biópsia. 4 horas depois, realizava-se uma nova biópsia. Então, vocês podem ver que essa flechinha aqui, ó, 60 minutos antes do treinamento, se realizava a biópsia. Depois, logo após a sessão de treinamento, realizava outra biópsia. Fixem a visão de vocês para essa flechinha aqui, ó, passando o mouse em cima. E 4 horas depois, realizava-se uma outra biópsia. No outro dia, que é a Trial 2 aqui, que é o ensaio do experimento 2, que eles classificaram experimento 1, esse que eu acabei de citar, experimento 2, que eu acabei de citar aqui. O experimento 1, acabei de citar a linha do tempo, e voltavam no outro dia a fazer o experimento 2. O que foi o experimento 2? O experimento 2 só voltava ao laboratório, fazia um consumo novamente dos nutrientes específicos, lembrando que nutrientes, digestão de proteína, entre outros, estimulam ou modificam o grau de síntese de proteína, a dinâmica, né, digamos assim. E o que eles realizavam? Chegavam ao laboratório, faziam outra biópsia, e 240 minutos depois, realizavam uma terceira biópsia que classificava como um intervalo de 24 a 28 horas após a sessão de treinamento. Então, o que nos interessa aqui nesse momento? Foi feita uma biópsia pré, 60 minutos antes, uma biópsia logo depois, que essa aqui é interessante para a gente analisar, e uma biópsia 4 horas depois, e uma biópsia 28 horas depois do vasto lateral. Obviamente não foi no mesmo local do vaso, foram locais específicos, mais ou menos 3 centímetros em distância em cada incisão, né? Perfeito, pessoal. Qual foi o resultado desse estudo? O que eles identificaram? Aqui, essa tabela aqui, ela analisa as variáveis agudas do treinamento. Então, aqui tem alguns dados, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1M, que é o grupo que fez 1 minuto de intervalo, os 8 indivíduos, e o 5M é o grupo que fez 5 minutos de intervalo entre as séries de exercícios, né? Então, aqui que a gente tem aqui o exercício leg press, tem a carga, o load, tem as repetições alcançadas ao longo das séries,
Tem o volume de treinamento, que é algo importante para a hipertrofia, parece ter uma dose de independência entre volume de treinamento e estímulos para a hipertrofia. O que é volume de treinamento? Volume de treinamento são as repetições, vezes as séries, vezes a quilagem que o indivíduo levanta. Então, isso dá uma carga total, o volume load, que todo mundo chama. Parece que quanto maior esse volume load, até um determinado ponto, melhor são os estímulos para a hipertrofia muscular. Então, aqui a gente também tem o tempo sob tensão, que é algo importante, que é uma variável legal para a hipertrofia muscular também, e a escala de Borg foi utilizada para analisar a percepção dos indivíduos, né? Beleza, aqui embaixo tem a cadeira extensora, esse meu mouse aqui, opa, tá aqui. Cadeira extensora, novamente as variáveis agudas, cargas, repetições, volume, tempo sob tensão, escala de Borg. O que eu chamo a atenção aqui para vocês? Vamos analisar aqui o leg press e o grupo minuto, que eu até destaquei, né? O que se observou? Que em relação à primeira série, quando se realizou a terceira série para o grupo que fez 1 minuto, eles tiveram uma queda no volume de 28%, ou seja, o intervalo de descanso dificultou a manutenção do volume de treinamento, ou seja, em decorrência, principalmente aqui da queda das repetições, já que a quilagem foi fixa, 75% do RM, então não se mexeu na quilagem, só se mexeu, entre aspas, ou o que variou foi as repetições. Então, ao longo das séries, 1 minuto de intervalo, os indivíduos começaram com 14 repetições, alcançaram a primeira série, caiu para 11 repetições, caiu para 10 repetições, caiu para 9 repetições. Então, lá na terceira série, de 14 repetições alcançadas na primeira série, indivíduos conseguiram alcançar somente 10 repetições máximas até a falha na terceira série. Isso se decorreu em virtude da fadiga acumulada. Obviamente, todo mundo já sabe disso, que ao longo das séries, a fadiga acumulada, ela vai se acumulando, repetitivo aqui, e, consequentemente, o volume de treinamento ele teve uma queda aqui na casa dos 28% para esse grupo. Já na quarta série, novamente com a fadiga se acumulando, se espera já também uma queda no volume de treinamento. Então, o grupo 1 minuto em relação à primeira série, analisando o volume carga aqui, ó, volume load, tiveram uma queda na terceira série de 28% e 33%. No total, o que se observou? Que o grupo que teve 1 minuto de intervalo entre as séries teve um volume de carga para o exercício de leg press 13% menor em relação ao grupo que aplicou 5 minutos de intervalo. O grupo que aplicou 5 minutos de intervalo, vocês podem identificar aqui, ó, que teve um pouquinho de variabilidade nas repetições, teve uma variabilidade menor, de 14 caiu para 12, depois já recuperou para 3 repetições, depois caiu para 12. Então, ele conseguiu manter umas repetições mais constantes. Teve uma oscilaçãozinha, mas não foi significativa. Já o grupo aqui, que fez com 1 minuto, teve uma queda significativa. Então, primeiro dado aqui para a gente conseguir analisar, o grupo que fez com 1 minuto de intervalo, para o leg press, teve um volume total, um volume de carga menor, na casa dos 13% em relação ao grupo que fez com 5 minutos. Já para a cadeira extensora, o mesmo comportamento se observou, né? Então, numa soma total aqui, não vou ficar analisando aqui agora as séries, o comportamento entre as séries, que a ideia é a mesma, só frisei para ficar mais claro no exercício de leg press, mas para nós tornar repetitivo, eu vou analisar aqui já o total, que foi uma queda de um volume total, um volume de carga menor, na casa de 17% em relação ao grupo que fez com 5 minutos. Ou seja, o grupo que fez com 1 minuto de intervalo para a cadeira extensora, ele teve uma queda no seu volume de treinamento, ou seja, ele alcançou o volume de treinamento na casa de 17% menor em relação ao grupo que fez com 5 repetições. Bom, então isso é um dado importante. Quando se faz com intervalo mais curto, se tem uma queda maior do volume de treinamento, né? Então, se alcança um volume de treinamento menor em relação quando se faz com um intervalo maior. Perfeito, isso é um ponto, isso é um resultado. Passando aqui para o principal resultado do estudo, que é a síntese de proteína miofibrilar, que foi analisada via biópsia, lembra que eu notei para vocês lá no começo, vamos voltar lá. Aqui, ó. Uma biópsia aqui, 60 minutos antes da intervenção. O que foi a intervenção? 4 séries de leg press, 4 séries de cadeira extensor, 75% do RM, com um grupo fazendo 1 minuto, outro grupo fazendo 5 minutos. Ok, beleza. Depois fez uma biópsia logo após, depois fez uma biópsia 4 horas depois, depois fez uma biópsia 24 a 28 horas depois. E o que você observou aqui, ó, pessoal? Que vocês podem notar? A gente tem barrinha clara, grupo minuto, barrinha escura, grupo 5 minutos, a síntese de proteína no repouso, lembrando, ó, vocês podem identificar aqui, tem síntese de proteína quando o indivíduo está em repouso? Tem, obviamente. Isso é uma constância fisiológica. Mas,
com a intervenção de treinamento entre 0 e 4 horas, que é a segunda biópsia aqui, ambos os grupos tiveram aumento significativo da síntese de proteína. Então, aplicar 1 minuto de intervalo ou aplicar 5 minutos de intervalo estimulam a síntese de proteína, beleza? No entanto, o grupo que fez com 5 minutos de intervalo teve uma síntese de proteína significativamente maior em relação ao grupo que fez com 1 minuto de intervalo. Depois eu vou apresentar para vocês as explicações para isso. Beleza. Entre 24 a 28 horas depois, ainda a síntese de proteína é significativamente maior em relação ao repouso. Só que não teve diferença entre os grupos. Ou seja, então a maior diferença aqui foi na síntese de proteína após as 4 horas de treinamento. O grupo que fez com 5 horas, com 5 minutos, teve uma taxa de síntese de proteína maior em relação ao grupo que fez com 1 minuto. E esses dados, eles se explicam na discussão, os autores tentam explicar esse dado, esse comportamento da síntese de proteína por 2 fatores, né? Um que foi o volume de treinamento menor, só que na casa dos 16, 13, 17% maior no volume de treinamento, não pode explicar totalmente esse comportamento de uma síntese de proteína menor. Então, eles buscaram analisar, já que eles tinham a biópsia aqui, né? Essas moléculas que estimulam a via mTOR, né? Que estão relacionadas à via mTOR, que é essa P70S6K aqui, que é a A, você pode identificar aqui, opa, peguei meu mouse. Depois também analisaram essa RPS-S6 aqui, e depois também analisaram a AKT. Então, são vias moleculares, ou são vias que participam da estimulação do mTOR, que estimula depois a síntese de proteína. Não somente ela estimula, tem várias outras moléculas envolvidas na síntese de proteína, mas analisado no estudo foi esses fatores aqui. O que eles observaram aqui, então? Vamos analisar esse primeiro aqui, ó, essa P70S6K aqui, que após as 4 horas, ambos os grupos tiveram aumentos significativos, né? E isso também auxiliou na síntese de proteína maior, observada aqui, ó, nessas 0 a 4 horas aqui. Mas o que se observou? Que o grupo que fez com 5 minutos teve uma estimulação maior dessa molécula. O grupo que fez, e quando se analisou novamente aqui a RPS6, por sua vez, o grupo que teve 5 minutos de intervalo teve novamente um estímulo maior, uma pressão maior dessa molécula. E novamente aqui, o AKT aqui, o grupo que fez com 5 minutos teve uma estimulação maior. Então, vinculado 2 fatores, talvez o maior volume de treinamento alcançado por o grupo que fez 5 minutos e uma maior estimulação dessas moléculas que eu acabei de citar aqui após as 4 horas, parecem explicar esse maior taxa de síntese de proteína miofibrillar gerada nesse estudo, né? Obviamente, só síntese de proteína explica ganhos crônicos de hipertrofia? Não. Mas uma síntese de proteína aumentada, possivelmente, se os outros fatores forem controlados de forma adequada, pode gerar a longo prazo maiores ganhos de hipertrofia muscular. Então, o primeiro dado que a gente entende aqui, talvez intervalos muito curtos entre séries para membros inferiores, que foi essa carga de treinamento, 4 séries, leg press, 4 séries, cadeira extensora, 75% do RM, que é a intensidade que dá de 10 a 12, 14 repetições, a gente viu aqui, voltando aqui, ó, entre 14 a 9 repetições, né? Entre 14 a 12 repetições, que é aquela margem clássica de hipertrofia muscular, a gente sabe que tem uma variabilidade disso aí, o profissional pode utilizar diferentes amplitudes de repetições, né? A gente observa o quê? Que talvez um intervalo tão curto, talvez não seja a melhor forma, beleza? Mas não é um estudo crônico, é um estudo agudo que analisou a síntese de proteína. A síntese de proteína não só explica totalmente ganhos de hipertrofia muscular. No entanto, passando aqui para um estudo agora de revisão sistemática, que buscou analisar diferentes estudos que analisaram de forma crônica ganhos de hipertrofia muscular com diferentes intervalos. Qual foi o objetivo aqui? Revisar sistematicamente a literatura objetivando a avaliar o efeito de intervalo entre séries, longos versus curtos, sobre a hipertrofia muscular. Então, a gente analisou antes o estudo agudo, e aqui a gente passa para um estudo crônico, ou seja, essa revisão sistemática aqui já veio analisar se o quê? Se eu aplicar intervalo curto, eu sei que eu tenho uma síntese de proteína menor, possivelmente.
mas se eu aplicar entre 4 horas depois, mas se eu aplicar intervalos curtos ou longos, esses ganhos de hipertrofia se modificam. Então, essa visão sistemática buscou analisar essa questão, né? Beleza. Então, como foi feita essa revisão sistemática? Foi realizada uma pesquisa na base de dados, que eu não vou estar citando base de dados, foi feito até dezembro de 2016. Então, já tem um certo tempo em relação a essa revisão sistemática, né? Quais estudos que foram analisados? Analisaram adaptações musculares comparando intervalos curtos, que foi classificado aqui como intervalos curtos menores de 60 segundos. Opa, bate com aquele estudo que eu citei anteriormente aqui. Com intervalos longos acima de 60 segundos, né? Intervenção de pelo menos 4 semanas, com uma frequência semanal de 2 dias por sessão, por semana. Isso que é a carga de treinamento dos estudos. Quais os critérios, quais os características que os estudos deveriam ter para serem introduzidos ou ser acoplados a essa revisão sistemática, e que utilizavam humanos saudáveis na amostra. Perfeito. Aqui é o flow da intervenção, né, o diagrama. Foram, então, selecionados 5 estudos contra treinados, e os intervalos foram classificados como 20 a 60 segundos como intervalos curtos, e longos de 80 a 240 segundos. Como foi feita essa classificação de pessoas? Isso é um ponto importante. Ao analisar os estudos, os pesquisadores identificaram aqui que os autores desses estudos que contiveram nessa revisão sistemática classificavam intervalos curtos como uma amplitude de 20 a 60 segundos. Já intervalos longos classificavam como uma amplitude de 80 a 240 segundos. E o que foi observado aqui? Observou-se que para alcançar ganhos hipertróficos pode-se utilizar intervalos recuperativos curtos ou longos. Opa, então eu posso aplicar intervalos curtos como intervalos longos e eu posso ganhar hipertrofia muscular. Posso ter treinos interessantes. No entanto, intervalos de recuperação longo parecem ser mais vantajosos, pois permite um volume de treino total maior. Isso bate com o estudo que eu apresentei anteriormente, que os indivíduos, naquela amostra, com intervalos de 5 minutos, conseguiram alcançar um volume total de treino na casa dos 13 para leg press e 17% para cadeira extensora após o treinamento. Então, pensando que em sessões agudas eu consigo um volume de treino maior, e esse volume de treino parece ter uma dose de dependência com ganhos de hipertrofia muscular, ou seja, quanto maior esse meu volume de treinamento por sessão, maior podem ser meus estímulos, ou mais interessante parece ser meus estímulos para ganhos de hipertrofia muscular. Então, talvez, se eu aplicar intervalos não muito curtos, talvez seja uma forma de eu manter esse volume ao longo das séries, ou seja, não ter uma queda tão significativa nessa variável, e o meu treino for melhor ou com melhores estímulos para ganhos de hipertrofia muscular, né? Outro dado aqui. Provavelmente esse cenário está atrelado à maior recuperação de fosfogênios de alta energia e remoção dos metabólitos que propicia maior número de repetições ao longo das séries. Ou seja, como eu expliquei no começo da minha fala, né? O intervalo tem 3 principais objetivos, né? Que é a recuperação dos fosfogênios de alta energia, ATP e foscreatina, muito utilizado em séries de treinamento de força, remoção dos íons de hidrogênio, para não deixar essa célula tão ácida, e também essa remoção do lactato. Com a célula menos ácida, o desempenho da mesma, enzimas, entre outros, liberação de cálcio, acoplação de cálcio à troponina e a translocação de troponina e tropomiosina, isso pode levar a uma maior capacidade de desempenho ao longo das séries e, consequentemente, se a quilagem for mantida, a maior número de repetições dentro da série e, consequentemente, o maior volume total. Então, qual o raciocínio que a gente pode ter? Séries não realizadas até a falha exercício com uma demanda muscular menor, talvez possa aplicar em intervalos curtos. Ou seja, se o personal trainer não leva o seu cliente até a falha, ou seja, se não estende muito esse número de repetições e, consequentemente, o estresse metabólico, ou seja, a dependência de glicólise anaeróbica se torna menor, talvez aplicar intervalos curtos, ou um pouco mais curtos, não tão curtos, intervalos moderados, por exemplo, podem ser suficientes para a manutenção do volume de treinamento. Então, o que o personal tem que buscar ao longo das séries? Pensando em um estímulo interessante para ganhos de hipertrofia muscular.
buscar aplicar intervalos que não se tenha uma queda tão significativa do número de repetições ao longo da série, se caso aquilo lá já for mantida, né? Então, pensando dessa forma, se as séries não são com uma alta demanda metabólica, talvez intervalos curtos pareçam ser suficiente, mas aí o personal trainer tem que ir testando dentro da sala de TRP, né? Séries até a falha aumentando é concêntrica, exercício com uma demanda muscular maior, falha até a falha, maior dependência metabólica, né? Maior entrada na glicose anaeróbica, por exemplo. Exercício com maior demanda muscular, que pode pensar aqui, leg press, agachamento, terra, uma puxada, supinos, entre outros exercícios, passada, entre outros aqui, talvez aplicar intervalos mais longos seja interessante para uma recuperação melhor do indivíduo, né, do cliente, e essa manutenção do volume de treinamento, ou seja, uma queda menor, queda sempre vai ocorrer, a gente viu até que no intervalo de 5 minutos, essa queda ainda ocorreu nas repetições máximas, né, mas talvez ela não seja tão significativa. Obviamente, outro dado importante aqui a citar é que o nível de treinamento do indivíduo, né? Ou seja, quanto mais treinado o indivíduo, mesmo com intervalos um pouco menores, maior será a capacidade de sustentar as repetições. Então, o que o personal tem que levar em consideração? O exercício que está sendo aplicado, a forma de condução da série, se ela é até a falha ou não é até a falha, e também qual o nível de treinamento desse indivíduo naquele exercício ou até mesmo no TRP, ou seja, indivíduos que são mais treinados, possivelmente têm uma maior capacidade de recuperação entre as séries, talvez um intervalo não tão grande seja necessário, né? Levar em consideração o desempenho das repetições ao longo da série para ser interessante para definir o intervalo de forma individualizada. Isso é um ponto importante. Ok, Carlos, tá. Eu sei que para estímulos interessantes para hipertrofia muscular, manutenção do volume, talvez seria interessante aplicar intervalos moderados, 60, 120 segundos. Vocês vão ver depois que talvez que parece ser interessante essa recomendação, né? Mas o meu cliente, eu tô lá, supino, por exemplo. Eu aplico uma série próximo da falha, não estou levando ele até a falha, a gente vai ver depois um tópico aqui do curso que não há necessidade de ir até a falha, mas tem intensidade de esforço dentro da série, a série não pode ser leve, né? Mas eu levando esse indivíduo até lá, ele consegue 14 repetições, exemplo. Eu vou aplicar um intervalo de, 90 segundos. Apliquei esse intervalo, e eu vou para a próxima série, vou levar a intensidade de esforço de novo, e esse indivíduo consegue, de 14, ele caiu para 9 repetições. Opa, eu tive uma queda muito grande nas repetições, né? Então, numa próxima série, se eu mantiver o intervalo de descanso de 90 segundos, ele vai cair para, sei lá, 6, 5 repetições, e talvez ele nem consiga fazer uma quarta série que foi planejada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o personal trainer, mesmo a literatura apresentando classificações, intervalo de descanso, entre outros fatores, ele tem que buscar individualizar, ou seja, ele tem que fazer a leitura do cliente, como o cliente se comporta naquele determinado exercício, levar em consideração o nível de treinamento e aí sim conseguir definir o intervalo de descanso. Talvez para esse cliente que eu acabei de citar aqui, esse exemplo, talvez o intervalo acima de 120 segundos seja importante para naquele momento, daquele status de treinamento dele, naquela condição física dele, ele consiga manter as repetições um pouco mais lineares. Vai cair. De 14, cair para 12, cair para 3 repetições, talvez seja algo interessante para evitar essa queda tão significativa e, consequentemente, essa queda no volume carga tão grande, né? Utilizar o intervalo autossugerido pode também ser uma estratégia interessante. Aqui o estudo de Salles, o que é esse intervalo autossugerido, né? É aquele intervalo que o personal ele questiona o cliente. Por exemplo, Caio, tu tá pronto para executar a próxima série? Sente pronto? E aí o cliente, ele vai dizer sim ou não, com a percepção dele, né? Então, essa estratégia também é bem interessante. Por que é uma estratégia interessante? Porque leva em consideração essa individualidade do cliente aqui, né? Leva a percepção de esforço do cliente, o cliente tem que estar acostumado com a perceber aquele esforço. Sim, talvez um cliente tão iniciante, talvez não tenha essa capacidade, né? Mas também aqui tem outro ponto interessante que pode tornar o treino um pouco mais prazeroso, né? Então, facilitar a aderência ao treinamento. Então, essa estratégia do intervalo autossugerido pode ser bem interessante por dois fatores. Para tentar manter
o número de repetições ao longo da série e não ter uma queda tão significativa nesse volume de carga, se o cliente já buscando hipertrofia, né? Lembrando que estamos discutindo aqui um estudo, uma revisão sistemática que analisou ganhos de hipertrofia muscular, né? Mas também em relação à aderência ao treinamento, ou seja, a gente não pode buscar com o nosso cliente ter um treino top, o melhor, o melhor de todos em uma sessão. Ele tem que buscar para a hipertrofia muscular constância ao longo do tempo, ou seja, manter aquele cliente na sessão de treinamento de uma forma mais constante e, consequentemente, esses estímulos para a hipertrofia vão sendo construídos, né? E uma última aplicação aqui, iniciar a sessão com intervalo curto para um determinado grupo muscular e ao longo das exercícios aumentar o intervalo. Ou seja, como o cliente está mais descansado, né? Ele não tem fadiga acumulada no começo do treinamento, obviamente, que ele está iniciando a sessão de treinamento, talvez enxugar um pouco esse intervalo de descanso seja interessante. Ou seja, eu planejei 120 segundos, mas eu vejo que o cliente Caio, quando ele vai fazer o supino, ele consegue sustentar um pouco as repetições aplicando um intervalo de 60 segundos, 90 segundos, por exemplo. Então, eu posso enxugar um pouquinho aqueles intervalos, deixar a sessão um pouco mais densa naquele momento, um pouco mais dinâmica, e, consequentemente, ao longo, como a fadiga vai se acumulando para peitoral, por exemplo, quando eu chegar lá no terceiro, quarto exercício, aonde, para não ter uma queda tão significativa no volume, eu não quero mexer na quilagem. Quero manter a quilagem e manter, talvez, um pouco mais as repetições máximas ao longo da série, talvez aumentar esse intervalo de descanso do meio para o final da sessão parece algo interessante. Uma estratégia interessante, né? Mas, obviamente, tudo tem que ser testado, né, pessoal? Esse estudo aqui buscou analisar ganhos de força muscular. Então, como a gente sabe, né, força muscular, a literatura é bem densa sobre isso e traz o quê? É quilagem dependente, né? Como hipertrofia é volume dependente, ou seja, parece que quanto maior o volume de sessão, melhor estímulos para a hipertrofia muscular, obviamente tem que ser de forma sequenciada, crônica, né? Para a força muscular, não influencia tanto o volume, mas sim, estudo Sheffield de 2019, 2018 mostram isso, mas sim intensidade de quilagem, né? Ou seja, quanto maior a quilagem aplicada naquela sessão de treinamento, melhor serão os ganhos de força, pensando em um teste do RM para determinado exercício, né? Então, o objetivo aqui foi comparar os ganhos de força muscular ao aplicar diferentes intervalos de recuperação entre séries. De novo aqui, como foi realizado, depois de receber esses slides que vocês vão poder analisar com calma, o flow aqui, que é essa figura aqui, né? Quantos artigos foram identificados, quantos foram removidos, por que foram removidos, eu não vou estar detalhando aqui que não é o mais importante nesse momento, né? Mas foi realizada em 2017, utilizou base de dados bem conhecidas, principalmente o PubMed aqui, que é a melhor base de dados, né? Incluiu indivíduos voluntários saudáveis, que eram indivíduos treinados aqui, que é bem interessante, né? Beleza. E qual foi os resultados aqui desse estudo, né? Para jovens treinados, intervalo de recuperação longo de 2 minutos parecem proporcionar maiores ganhos de força. Ou seja, intervalos de 2 minutos parecem proporcionar melhor capacidade de remoção de íons de hidrogênio, lactato, recuperação de fosfocreatina e ATP, fosfagênios de alta energia, que parecem proporcionar maior capacidade de sustentar aquela quilagem, aumentar aquela quilagem ao longo das séries, né? Para indivíduos treinados, intervalo curto ou moderado parece ser suficiente, aqui é um dado importante. Mas, pensando do ponto de vista prático, eu ainda aplicaria intervalos moderados, ali entre acima de 60, 120 segundos, ou acima de 120 segundos para indivíduos que buscam força, né? Exercícios muito articulares, intervalos longos parecem ser mais interessantes. Obviamente, a demanda muscular, recuperação um pouco mais lenta, né? E se a série for realizada até a falha, intervalos longos parece ser mais interessante. Obviamente aqui, novamente, pessoal, para força, para hipertrofia muscular e força, resistência, não há necessidade de levar as séries até a falha. O indivíduo pode treinar até a falha? Pode. Por isso vamos ver no tópico que eu apresentar para vocês, dos mitos, cursos mitos de musculação, que esse indivíduo pode treinar até a falha. Se ele gosta daquela necessidade de força, gosta de aquela acidose a 1000 dentro da célula, ele pode treinar até a falha. Não tem problema nenhum. Mas o importante é que ao treinar até a falha, o personal trainer, ou o cliente que está executando, entre outros, né? Ele busque ter em mente que, mesmo treinando até a falha, eu não posso com que, pensando em hipertrofia, que aquele volume de treinamento seja uma queda tão grande. Pensando em força, eu não posso que aquela série até a falha influencie de uma forma muito significativa com a intensidade de quilagem. Ou seja, que eu não consiga
movimentar, mobilizar uma quilate tão grande que é importante para ganho de força. Então, obviamente, de novo, com séries até a falha, o intervalo de descanso ele tem que ser um pouco maior, né? Beleza, pessoal, aqui o Caio. Então, retomando, recapitulando, né? Revisão sistemática de hipertrofia parece que ganhos de hipertrofia maiores estão com intervalos, posso ter ganhos com intervalos curtos e longos, mas intervalos longos talvez seja mais interessante a gente pensar em intervalos moderados aí, né? 60, 120 segundos, acima de 120 segundos, dependendo do exercício, dependendo da forma de condução desse exercício, dessa série, até a falha, não até a falha. Se eu uso um cluster set, se eu não uso um cluster set, deixa eu ver, exercícios multiarticulares, exercícios monoarticulares, né? Exercícios multiarticulares, demanda muscular maior parece necessitar de intervalo maior, né? Exercícios monoarticulares parece necessitar de um intervalo menor, mas, no entanto, você tem que levar em consideração também o nível de treinamento do cliente, talvez em clientes mais treinados, que gostem mais de fazer aquele exercício, talvez esse intervalo possa ser um pouco menor, né, entre as séries. Então, são vários fatores que tem que se analisar, né? Ah, Carlos, mas, pô, mas se eu aplicar intervalos longos, a sessão fica muito grande. Cara, você pode utilizar o cluster set, né? Então, pensando, 12 repetições, eu planejei minha sessão de 12 a 10. Mas o meu cliente não tem muito tempo para ficar no intervalo de 2 minutos, ou até um intervalo moderado, né? Um intervalo longo acima de 2 minutos. O que eu posso fazer? Então, eu posso quebrar essa série em dois, né? Utilizar o cluster, usar um bloco ali, né? Então, um exemplo. Eu posso fazer 6 repetições, aplicar um intervalo entre as séries ali, intra-série, de mais ou menos 10 a 15 segundos, e nos destaques, esse cliente volta a fazer 6 repetições. Então, aplico 6 repetições, dou um intervalinho curto, proporciona uma recuperação de fosfocreatina, ATP ali, fosfolípidos de alta energia, um pouco de remoção de lactato, hidrogênio, deixa aquela célula um pouco menos ácida, né? E aí volto a fazer mais 6 repetições, né? E aí, entre as séries, eu posso aplicar um intervalo um pouquinho menor, posso aplicar 60 segundos, e aí eu avalio se aquele intervalo de 10 a 15 segundos me proporciona uma maior capacidade que esse indivíduo consiga manter aquelas repetições para uma próxima série. Então, são N fatores, mas também com esse intervalinho eu perco um pouco do estresse metabólico, talvez pareça algo não fundamental, né, mas também que ajude nos estímulos para a hipertrofia muscular. Então, só aquele combo, né, estresse mecânico, estresse metabólico, dando isso em alguns momentos, né, também citado pela literatura, mas eu posso ter essa tomada de decisão, né? Então, talvez seja algo interessante para se analisar também. Então, eu trago aqui como último artigo, uma última fala aqui desse tópico de intervalo de descanso, né? As novas recomendações para treinamento de força maximizar a hipertrofia muscular em população atleta, né? Esse posicionamento que saiu agora em 2021, não sei como vocês estão vendo esse curso, mas a gente está em 2021. Então, ele acabou de sair, tem como capitaneando aí esse, esse paper, né? Esse paper de orientação, o professor Schoenfeld, né? Que é bem conhecido, tem alguns livros de hipertrofia muscular e também publica bastante nesse tema, né? Então, lá, o que tem como recomendação, né? Tem várias recomendações de variáveis agudas, né? Lembrando que intervalo de descanso é uma variável aguda de treinamento, como ordem dos exercícios, como velocidade de execução, como séries até a falha ou não até a falha, como seleção dos exercícios, deixa eu ver, como número de repetições. Então, o intervalo de descanso é uma variável aguda, né? Que muitas vezes o intervalo de descanso, pessoal, ele passa batido dentro das séries de musculação, né? É pouco se dá de importância a essa variável, e essa variável é muito importante, né? Porque ela está totalmente vinculada ao volume total de treinamento alcançado dentro de uma série. Isso, dentro de uma série, consequentemente, dentro do exercício, consequentemente, dentro de uma sessão para determinado exercício, desculpa, determinado grupo muscular. Então, essa é uma variável bem importante de ser analisada dentro das salas de TRP. Eu vejo muito uma, uma, uma lógica que não tem muita lógica, né? Quando o indivíduo começa, quando o cliente começa ele é destreinado, ele começa a praticar o TRP, os profissionais, o personal, eles aplicam intervalos curtos entre séries. E número de repetições é até longo, 15 repetições, 20 repetições, obviamente, a intensidade de esforço dentro daquela série é baixa, né? Mas não tem tanta lógica, né, pessoal? Se aplicar intervalos curtos, onde o indivíduo iniciante, que não tem capacidade recuperativa,
ou tem uma capacidade de sustentar aquelas repetições com um nível de fadiga acumulada. Então, talvez intervalos curtos não seja tão interessante para esses indivíduos também, algo a se pensar também, né? Então, beleza, como as recomendações, como um consenso de recomendação aqui, o que que os pesquisadores trazem, né? Deixa eu tirar essa telinha aqui de cima de vocês aqui, fica melhor para o lado de cá, beleza. Que no geral, que períodos recreativos deveriam durar pelo menos 2 minutos quando se realiza exercícios multiarticulares. Já vem citando, né? Exemplos aqui, exercícios como agachamento, leg press, puxadas, remadas, supino, intervalo maior para manter o volume de carga maior. Ao longo dessa citação, né, esse tópico, intervalo de descanso dentro desse paper de revisão aqui, de recomendação, de uma visão geral do treinamento, o que eles trazem? Que intervalo de pelo menos 2 minutos parece ser interessante para manter uma recuperação. Aqui a gente está falando de indivíduos treinados, né? Então, mesmo para o indivíduo treinado, para esse exercício, para se manter um volume de carga ao longo dessas séries, interessante para ganhos para estímulos de hipertrofia muscular, talvez intervalos de no mínimo 2 minutos sejam interessantes, né? Ah, mas meu cliente não tem tanto tempo para manter dentro da academia, intervalo de 2 minutos fica muito longo. Pessoal, aplique diferentes sistemas, né? Cluster set, troque ordem dos exercícios, né? Pode colocar um exercício, sei lá, um exercício para peito, e depois vai para um exercício de perna, né? E depois volta para o exercício de peito, onde a sessão onde entre esse exercício de peito e de perna possa aplicar um intervalo curto, que são grupos musculares diferentes. Então, tem N possibilidades, né? Aplicar o cluster set dentro de uma série, aplico, de exemplo, 12 repetições, aplico 6 repetições, intervalo curto, mais 6 repetições, aí depois eu consigo um intervalo menor, enxugar um pouco esse intervalo entre as séries do mesmo exercício. Então, N possibilidades, né? Outro ponto aqui, períodos de recuperação curtos, 60 a 90 segundos, que ele classifica aqui, ó, ele é até mais criterioso aqui, nem classifica como moderado, né? Podem ser empregados para exercícios em máquinas, base, machine aqui, ou exercícios monoarticulares. Exercício monoarticular, exemplo, um exercício para bíceps, tríceps, uma rosca direta, um tríceps, um pulley, testa, uma elevação lateral, uma elevação frontal, um desenvolvimento que daí não é monoarticular, né? Mas exercícios que demandem uma demanda muscular um pouco menor, talvez intervalos curtos, ou moderados, aqui em 190 segundos, classifico como curto, podem ser aplicados, né? Por quê? Porque a recuperação é um pouco mais rápida, né? E por que em máquinas também? Porque em máquinas a demanda muscular, o envolvimento muscular é um pouco menor, né? Exemplo, eu vou fazer um agachamento livre, né, com barra nas costas, o clássico back squat, e eu vou fazer um V-squat, né, aquele agachamento, né, que tem o tórax fica encostado numa prancha, né, o indivíduo faz o movimento do agachamento. Obviamente, o envolvimento diretores da coluna, longuíssimos ali, ele é menor, né, a parte coordenativa, ele é menor quando se faz o V-squat. Então, a demanda energética, a demanda psicológica, né, mental para realizar aquele exercício, ele é menor quando se faz o V-squat em relação ao back squat. Então, isso aqui deixa bem claro, né, que exercício com máquina pode se aplicar um intervalo um pouquinho menor, né? O último ponto aqui, intervalo de respiração ótimos poderia também ser influenciado pela final da série, que é a final da série, ou seja, série até a falha ou não até a falha, né? Intervalos longos são provavelmente necessários quando séries são realizadas para falha muscular. Ou seja, vem citando ao longo da minha fala aqui que uma série até a falha é uma demanda metabólica um pouco maior, né? Essa série se prolonga e a dependência da glicólise anaeróbica é um pouco maior, então, formação de íons de hidrogênio, né? Liberação dentro da célula. Também o acúmulo de lactato na resposta cardíaca também, do produto, frequência cardíaca, pressão arterial são um pouco maiores, então talvez essa demanda, esse intervalo um pouco maior para manter essa recuperação seja interessante, né? Então, pessoal, como apresentei aqui para vocês alguns estudos, um estudo original que mostrou que talvez o intervalo curto não é tão interessante para estimular a ciência proteína, né? Depois, 2 estudos de revisão sistemática, um que analisou a hipertrofia, que viu que, sim, pode-se ter ganhos de hipertrofia com intervalos curtos, intervalos longos, no entanto, intervalo curto, desculpa, intervalo longo,
parece proporcionar maior capacidade de manutenção do volume de treinamento e no final de sessão, maior volume de treinamento e melhores estímulos para hipertrofia, porque parece ter uma dose de dependência. Para força, intervalos maiores, foi a segunda revisão, né? Parece mais interessante, que eu preciso mobilizar mais quilagem independente. E depois aqui esse posicionamento para vocês, que talvez intervalos um pouco mais longos, né? Seja mais interessante para sessões que visem hipertrofia muscular, né? E força também. Sempre tem que ser intervalos longos? Não necessariamente. Eu posso ter um microciclo onde o meu objetivo é aplicar intervalos curtos, né? E uma demanda metabólica maior dentro daquela série, entre outros fatores. Não, mas como posso ter microciclos que eu busque uma progressão mais forte do volume de carga, ou seja, eu busco um volume de cargas maiores, né? O volume load, né? Dose dependência com hipertrofia. Então, são N possibilidades, né? Mas sempre intervalo curto parece não ser o melhor para ganhos de hipertrofia muscular e também força muscular. Beleza, pessoal? Vamos adiante aqui nos tópicos.